Hoje eu vou te ensinar os 3 pilares mais importantes para você ter controle da sua fotografia através das configurações da sua câmera. Se você já futucou um pouquinho, você viu que ela tem várias configurações, desde o automático até você mexer completamente no manual. E são nessas configurações que você consegue ajustar o ISO, a velocidade do obturador, a abertura do diafragma. Você não sabe o que é nada disso? Nesse vídeo eu vou te explicar. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Rosa Stolato, fotógrafa de família, e nesse vídeo eu vou te explicar quais são as funções do ISO, da velocidade do obturador e da abertura do diafragma e como eles influenciam na sua fotografia. É isso que você precisa entender para que com o passar do tempo isso fique automático para você e você não precise ter que ficar quebrando cabeça de como essas coisas funcionam. No modo manual, você consegue ter mais controle da sua fotografia e poder usar das suas habilidades com as técnicas, com as ferramentas que a câmera te oferece, você ter o resultado que você escolheu, que você quer para a sua fotografia. E o primeiro ponto que eu vou falar é a velocidade do obturador. O obturador ele é responsável pelo tempo de exposição da sua fotografia. Isso é, a quantidade de tempo que o obturador leva para se abrir e fechar, e é nesse intervalo que o sensor capta a luz do ambiente para registrar a sua foto. O que você precisa saber é que a velocidade do obturador é medida em frações de segundo. Então, quanto maior o número do denominador, mais rápida vai ser a sua foto. Isso quer dizer que 1/60 é muito mais lento do que 1/1000, por exemplo, na hora de captar a sua luz. Na prática, quanto mais rápida é a sua foto, quanto maior o número do denominador, menos luz você vai ter de captação do sensor, porque ele ficou menos tempo exposto. Então a sua foto vai ser mais escura. E já ao contrário, quanto mais lenta for a sua foto, quanto mais tempo o seu sensor ficar exposto à luz, claramente a sua foto vai ser mais clara. Nesses 3 pilares, todos eles controlam a luz de alguma forma, mas eles também têm as suas particularidades. E é importante justamente você entender o que ele influencia para você escolher o resultado da sua foto. A particularidade do obturador é de congelar os movimentos. Então, já que quanto menos tempo o sensor fica exposto, mais rápida é a sua foto, quer dizer que ele também congela o momento. Então, por exemplo, se você deixa 1 segundo ele exposto, é muito mais fácil de captar piscada de olho, movimentos de mão, a tremida da câmera quando você vai fotografar, e tudo isso você vai perdendo também um pouquinho de nitidez da sua imagem. Por isso, na maioria das vezes, você vai usar velocidades superiores a 1/60, porque é um número mínimo para que você não capte piscada de olho, não capte a tremida da sua mão na hora de segurar a câmera, porque ela tem um peso, então aquilo ali, até o próprio movimento de você apertar o obturador já faz com que essa câmera trema de alguma forma, e isso ali também influencia na hora de captar a sua imagem. E aí, se você precisar de velocidades menores, você vai precisar de um apoio. E pode ser livros, a sustante, um tripé, se você quiser de um apoio mais profissional, e de se deslocar. Enfim, você vai precisar de algo que estabilize a sua câmera para você registrar fotos com velocidades menores. Mas captar o movimento não é ruim. Tudo depende da sua intenção com a sua fotografia. Então, tem muitos efeitos na fotografia que são feitos com velocidades menores, que são efeitos de longa exposição. Você deve ter visto uma foto de uma cachoeira que a imagem, a água sai borradinha. É justamente porque ele fez esse controle dos 3 pilares e usou a velocidade do obturador mais devagar. Então, ele captou mais a água se movimentando e teve esse efeito de véu na água. E também tem o light painting, panning, que você já deve ter visto. E eu vou deixar um exemplo aqui, que é uma pessoa congelada e o fundo tá se deslocando. Por exemplo, isso é muito comum em registro de carros, de uma pessoa se deslocando de bicicleta, ou no caso do light painting.
desenhando com a luz aquela foto daquela estrada, daquela rua noturna, que você pega a luz dos carros se movimentando. Isso é um exemplo de light painting. São efeitos que você consegue com a velocidade do obturador, que eles estão captando movimento. Então, não é de todo ruim. Tudo vai depender do resultado que você quer. E é isso que você precisa saber para você ter o controle do que você está fazendo. Agora, vou falar sobre a abertura do diafragma. Enquanto o obturador é responsável pelo tempo de exposição e captação de movimento, a abertura do diafragma é responsável pela quantidade de luz e pela profundidade de campo. O diafragma funciona como uma espécie de cortina que abre e fecha, permitindo a passagem da luz. E nessa abertura, na hora de abrir e fechar, ele deixa uma pequena abertura, que é através dessa abertura que entra a luz. E é o tamanho daquela fissura que ele permite a passagem da luz. Quanto maior essa abertura, mais luz entra, e quanto menor essa abertura, menos luz entra. Parece óbvio, mas na prática dá bastante confusão, porque a abertura do diafragma é medida em números F, e quanto menor o número, maior é a abertura. Então, por exemplo, numa abertura f1.8, você tem uma grande abertura, e numa abertura f/22, você tem uma abertura bem pequenininha. O que isso influencia na fotografia é a quantidade de luz. E então, se você tem uma grande abertura, em f1.8, por exemplo, você tem mais luz. Em f22, você vai ter menos luz, porque ela vai ser uma abertura menor. Essa abertura também influencia na profundidade de campo, e essa profundidade de campo está relacionada às áreas de foco da sua imagem. Por exemplo, em f1.8, você tem uma grande abertura e uma pequena profundidade de campo, porque a área de foco dela é menor. Então, por exemplo, se você está muito próximo do objeto e foca no olho, por exemplo, talvez a boca já esteja desfocada. Então, é algo que você tem que tomar cuidado. Então, quanto maior é a abertura, menor a profundidade de campo. Quanto menor a abertura, maior é a profundidade de campo, maior são mais zonas de foco na sua imagem. Então, isso acontece geralmente quando a imagem tem várias camadas. Então, tem o fundo, eu estou aqui focada, e eu sei que tem aqui atrás de mim uma parede que já está mais desfocada, porque eu estou numa camada mais próxima da área de foco, e ali atrás não está em foco, e por isso dá esse efeito de fundo desfocado. A 50mm 1.8 é uma lente que virou queridinha dos iniciantes, justamente porque ela consegue dar esse efeito. É uma lente clara, dá aquela ideia linda de fundo desfocado que essa grande abertura permite, que tem uma profundidade de campo menor. Então, ela caiu ali no gosto por ser uma lente baratinha, que entrega um resultado muito legal para quem está iniciando, e é um ótimo investimento. Então, já dei aqui outra dica para você que está iniciando. E para finalizar, eu vou falar do ISO. E o ISO indica a sensibilidade do sensor à luz do ambiente. Então, quanto maior é o ISO, mais luz você vai captar. Quanto menor o ISO, menos luz você vai captar. E qual a particularidade do ISO? Ele interfere bastante na qualidade da sua imagem. Então, quando você tem um ISO muito alto, ele pode fazer você perder a nitidez, porque ele gera granulações, gera ruído na sua imagem, que vai desgastando a qualidade dela. Ele também gera pontos de cor, e é uma percepção que eu tenho, que a imagem, quando o ISO está muito alta, ela vai ficando mais lavada, justamente por causa desses pontos de cor que ficam muito visíveis nas áreas mais escuras. Então, você vai perdendo o contraste, você vai perdendo o preto da imagem. É claro que o ISO ajuda bastante, e ele deve ser usado no momento certo. Então, quando eu estou fotografando em lugares mais escuros, eu sempre tento equilibrar ali na velocidade e na abertura do diafragma, para que eu não tenha que subir tanto o ISO. Mas, quando não há como driblar, eu uso o ISO sim, e ele também dá resultados muito legais na foto. O ideal é encontrar um equilíbrio entre esses três pilares na hora que você está fotografando. E você pode ver
se ele está certo através do fotômetro interno da sua câmera. E eu vou gravar um vídeo explicando como você faz essa leitura desse fotômetro que eu vou postar aqui para vocês. E é através dele que você sabe se a sua foto está exposta na maneira certa. Nesse momento que você vai estar aí testando, você vai perceber que esses três pilares têm uma relação entre si. Então, você vai perceber que a velocidade do obturador e a abertura do diafragma trabalham de forma inversamente proporcional. Quando você tiver uma grande abertura, entrando bastante luz, você vai precisar que o seu obturador capte menos luz, assim como o ISO. Então, você vai precisar que o seu obturador ele capte a imagem mais rápida. Então, ele vai ter um número de denominador muito alto. Em números, se a sua abertura está em f1.8, dependendo do ambiente que você esteja, você vai precisar usar a velocidade do obturador mais altas, então menos tempo do obturador. E pode começar aí em 1/160, que é uma velocidade que eu geralmente uso. Mas quando eu estou em externa, por exemplo, que a minha fonte de luz é a luz do sol, eu às vezes subo ele até para 1/500, 1/1000, quiçá. Então, vai depender muito ali do ambiente que você tá também e encontrar esse equilíbrio. E a minha prioridade, como eu falei, é sempre deixar o ISO menor, a velocidade de uma forma que eu consiga estabilizar na hora de clicar, e o diafragma, que aí eu vou definindo se eu quero maior profundidade de campo ou uma menor profundidade de campo, para ter aquele fundo lindão desfocado que a gente adora ver por aí nas fotografias. E se você ainda não tem a sua câmera e já quer começar a testar, no site da Canon eles têm um simulador que você vai mexendo no ISO, na velocidade, na abertura, e você já pode ir testando e vendo o resultado. Você faz ali a captura digital, ele vai te dar se o fotômetro tá bom, se a exposição tá certa. E ele tem até uma aba de desafios. Eu vou deixar o link aqui na descrição para se você já quiser começar a testar. E olha, essa ferramenta existe desde que eu comecei e ela me ajudou muito quando eu comecei a assistir as aulas e eu não tinha ainda a minha câmera. Então fica aqui outra dica para vocês. Eu sei que esse vídeo é lotado de informação e muitas vezes você vai estudar esse assunto, eu sei que sua cabeça vai ferver, mas a melhor maneira de você aprender sobre isso é colocando em prática. E aí, como eu falei, o manual vai se tornar cada vez mais automático para você. Hoje que eu sei que eu posso ter o controle da minha luz, eu nunca, nem em fotos pessoais, eu uso mais o automático. Que você pensa, eu vou estar fotografando com a minha família, eu não preciso ficar pensando, ISO, abertura. Não, isso vai se tornando automático para você. E quando você vê, você já tem um resultado ali sem muito esforço. Então, pratica isso. Se coloque em lugares de condições diversas de ambiente. Na sua casa você vai ter uma luz diferente do que o parquinho ali da esquina. À noite, de dia, experimenta de lugares diferentes, teste diferentes intenções de fotografia, talvez mexendo na velocidade, na profundidade de campo, com a abertura. Pega objetos, pessoas e brinca com essas informações e essas possibilidades, e assim isso vai se tornar cada vez mais natural para você. No meu início, a minha maior cobaia era a minha gata. Eu desfocava até o fio do bigode dela e eu nunca tive tanta foto dela como naquela época. E isso foi muito importante para que eu entendesse toda essa base, todo esse conceito, e isso se tornasse cada vez menos manual e mais automático para mim. Me conta aqui se você gostou desse vídeo, se você aprendeu e se ficou com alguma dúvida, que eu vou com certeza ter o maior prazer em te responder. Esse canal é novo, então por favor, se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui. É muito importante ter o seu incentivo e saber a sua opinião. E eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!